Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura, mais um dia, né, com o Senhor, com a palavra, e nós vamos seguir aqui. O Senhor tem nos dado mais um dia, né, hoje sábado, dia 19 de outubro de 2024, e nós vamos seguir nesse final de semana aqui dentro dos evangelhos, estamos caminhando, né, pelas passagens por onde Jesus foi operando seus milagres, fazendo sinais, né, ministrando a palavra, ensinando a palavra com autoridade, e a gente vai seguir então. Hoje a gente vai ler Mateus 16, Marcos 8 e Lucas 9. Nós vamos pegar o finalzinho que a gente fez até o 17 e a gente vai fazer o restante. Então, Mateus capítulo 16 é o primeiro texto. Mateus capítulo 16. Diz assim: os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. E ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado a vocês, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. E disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhe dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-las. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Então, capítulo 16 de Mateus, Jesus está falando a respeito dessa forma, né,
dos fariseus e dos saduceus ensinarem e que anulam, né, justamente a lei de Deus pelas suas tradições, pela forma religiosa com que eles fazem. E aí vem a confissão de Pedro a respeito de Cristo, né, que ele recebe esse entendimento do próprio Deus a respeito de Jesus sendo Cristo. Ao mesmo tempo, ele tem sim atitudes ainda carnais e não quer, né, que Jesus sofra o que ele precisa sofrer. E a gente sabe que o Senhor vai repreendendo, né, cada um que se levanta para dizer algo contra aquilo que ele tem o propósito de fazer. Marcos capítulo 8 agora. Marcos capítulo 8. Diz assim: Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam: Onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e entregou aos seus discípulos, para que os servissem à multidão. E eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. E tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova. Pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: Por que esta geração pede um sinal milagroso? Eu afirmo que nenhum sinal será dado a vocês. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram, quando eu parti os cinco pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: Vocês ainda não entendem? Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: Não entre no povoado. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados na proximidade de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhe perguntou: Quem o povo diz que eu sou? E eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a esse respeito. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás,
Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Capítulo 8 de Marcos, ele vai falar sobre textos que a gente já leu nesses últimos dias, que é a multiplicação dos pães, né, para essa outra multidão, e aí fala da mensagem que a gente acabou de ler em Mateus, né, capítulo 16, que fala sobre essa questão do fermento dos fariseus, né, essa falsa religião, essa religião totalmente deturpada da palavra, que não prega realmente aquilo que precisa ser pregado, né? Então Jesus está advertindo os seus discípulos a respeito disso. E já começa a falar sobre a sua morte, né? Jesus já começa a trazer ensino, a trazer palavras que indiquem aos seus discípulos o que está para acontecer logo, logo. Lucas, capítulo 9, é o restante do versículo do capítulo 9, né? A gente leu do 1 ao 17 esses dias, acho que na quarta-feira, e agora a gente vai finalizar aí o capítulo 9. Então, Lucas, capítulo 9, do versículo 18 até o final. 18. Ah, não, ainda não é até o final, ele vai ser em 3 partes. Eita! Lucas 9, do 18 ao 27. Vamos lá. Certa vez, Jesus estava orando em particular e com ele estavam seus discípulos. Então lhe perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? E eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém e disse: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto a vocês que alguns que aqui se acham, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. É isso. Então, tá falando sobre essa passagem de Jesus falando com seus discípulos a respeito dessa revelação de se eles sabiam quem estava ali discipulando eles, quem é que estava ensinando eles durante todo esse tempo. Então, Jesus vai adverti-los, vai falar para eles sobre essa questão de se eles sabem quem ele realmente é, para que é que ele veio, né? Qual é o propósito que o Pai tem para Jesus. E Pedro, automaticamente, como sempre, o mais impulsivo, traz essa resposta. E Jesus começa a falar com eles a respeito da sua morte, ressurreição, para cumprir o propósito que o Pai designou para ele, né? Em redimir toda a terra. Amém, queridos? Então, esse sábado aí você tem textos que dão margem, né, para a gente aprender muito ainda com o Espírito Santo. São textos maravilhosos do próprio Jesus ensinando e falando com os seus discípulos. Então a gente tem bastante aí para meditar e estudar da palavra nesse sábado. Se você tiver esse tempo, eu te diria para parar um tempinho a mais e ficar aí com o Senhor. Amém? Deus abençoe, ótimo final de semana para nós e amanhã, domingo, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.